O melhor plano com mais de 40% de desconto. Garanta seu acesso ao filme A Crise dos Três Poderes. Toque em Saiba Mais. Como é que foi a sua relação com o colégio? Não com a faculdade de Direito, mas com o colégio. Se você se lembra dessa época, se você sofreu de algum modo a influência negativa do colégio, se naquela época você já tinha alguma consciência disso, ou se, por outro lado, a sua família e a igreja acabaram suprindo as eventuais deficiências da escola. Porque, enfim, hoje os jovens têm uma atuação, como você, por exemplo, e aqueles que te seguem, contra a doutrinação nas escolas, mas eu queria entender se isso já estava na sua pauta, na sua cabeça naquela época. Então, eu acredito que eu comecei a ter a noção do que era, o que estava acontecendo dentro da minha sala a partir de uns 13 anos. De que o meu tio Matias passou um vídeo para mim do Olavo, com vários palavrões, mas eu falei, poxa, esse cara, o que ele tá falando faz sentido. E eu lembro que eu estava estudando muito numa época a respeito de mensagens subliminares, de Illuminati, mas eu ficava assim, não tem muita pega, sabe? Eu não tô conseguindo compreender como eles ainda estão na cultura. E aí eu comecei a compreender que existia um outro lado, um lado teórico, político, que de fato modificava as mentes e corações das pessoas. E eu me lembro que em determinada época, no segundo ano do ensino médio, estava ali rolando a discussão da cura gay. Na época da cura gay, Marco Feliciano, CQC, Bolsonaro, e ainda sem alguns recursos para poder tirar de instrumento de estudo. Eu lembro que tinha um site chamado Mídia Sem Máscara, que era o site que o Olavo colocava ali diversos autores para poder fazer seus artigos, e o True Outspeak, né, que tinha ainda algumas aulas, vários programas gravados. Eu peguei várias daquelas coisas, o Padre Paulo Ricardo também estudei bastante, e comecei a ter a compreensão disso. Mas naquela época, a partir dos 13 anos, eu já comecei a perceber como modificava assim, a sala de maneira absurda. Na minha aula de história, eu lembro que falava sobre socialismo, eu falava, mas professor, assim, né, um socialismo para crianças, digamos assim, né, for dummies, né? Mas o médico vai ganhar a mesma coisa que um coletor de lixo. Não que eles sejam um mais importante que o outro, mas o valor agregado àquilo dali é diferente. Eu ficava assim, me perguntando, professor. E ele passava um socialismo como se fosse assim, a melhor coisa do mundo. Passava Cuba como se fosse assim, o ideal. Depois eu fui descobrindo várias coisas que não era daquele jeito. E eu lembro que quando eu tomei uma posição mesmo assim de falar, opa, peraí, eu preciso falar sobre isso aqui em sala de aula, foi quando eu percebi que tudo que eu falava eu era automaticamente rechaçado. Então, naquela época já tinha isso, de maneira muito forte. Então, no meu último ano, eu fiz uma prova só sobre ativismo LGBT, sobre empreendedorismo e ética, que era a matéria. Eu respondi, falava que existiam crianças trans naquela época. Isso tem 11 anos. Então, eu lembro que eu parei e falei, poxa, isso aqui tá errado. Só que eu não tinha ainda essa discussão. Não tinha ainda essa coisa de ideologia de gênero, LGBTQIA, IAPQ, não tinha isso. Era muito recém-nascido ainda tudo isso. Mas eu já estava com o âmbito de, poxa, eu preciso defender isso. Então eu fiz uma denúncia com essa professora, fiz um artigo, coloquei ali na internet, tudo isso. E nessa época, inclusive, eu conheci várias pessoas. Felipe G. Martins, Bruno Luiza, Pedro Henrique, várias pessoas que, inclusive, estão no governo hoje e que conseguiram naquela época me dar um suporte de, opa, estamos com você. Então, uma posição que eu tive naquela época fez com que gerasse várias pessoas que hoje são referências e pessoas que hoje eu, inclusive, admiro.